Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, agora vamos falar sobre o Tachad. O Tachad que é um estelionatário, né? É como se você mandasse um currículo para uma entrevista de emprego e colocasse no seu currículo que você é especialista em economia, quando você não é. O próprio Haddad já falou que ele precisou colar numa prova de economia. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Então eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Agora ele deu uma entrevista desastrosa na CNN, eu achei maravilhoso porque o Haddad realmente é um lixo. Eu acho que quanto mais besteira ele falar, quanto mais porcaria ele falar, fica melhor, porque daí a população sabe o verdadeiro lixo que o descondenado, que o presidente eleito pelo TSE, o Pudim de Pinga, colocou para cuidar do dinheiro da maior nação da América Latina, do maior país do hemisfério sul. E eu vou colocar em pílulas aqui o que aconteceu com o Haddad durante essa entrevista, que na verdade foi um massacre da jornalista da CNN contra o próprio Haddad. Olha só o que ele falou, que a intenção da esquerda é censura. Escutem só. Acho que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz. Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Acho que Agora a gente não tem mais censura nas redes sociais. Então ele está admitindo que o desgoverno do Pudim de Pinga censurava, tem censura, afinal de contas, né? Todo mundo sabe que agora está ficando descarado, porque eles têm certeza absoluta de impunidade. Então a repórter da CNN colocou o Haddad no lugarzinho que ele tem que ficar, né? Ainda por aqui ele falou sobre os rumos da economia. Então, sim, é ele que acaba fazendo. Porque assim, eu perguntei da dívida pública, o senhor terminou falando da dívida das empresas. E eu vou insistir, porque assim, tem um economista que diz, deixa eu só terminar. Tem um economista que diz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, política fiscal, ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje, ela é ascendente, eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do Tesouro. Então eu queria saber o seguinte, o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro a 9. Outra coisa é fazer um déficit zero com juro a 15. Me parece um esforço muito menor. E isso significa, no gabarito lá, endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória de alta sem estabilidade? no que diz respeito à Fazenda, é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Ele não sabe responder. Ele simplesmente ouviu a boca da jornalista mexendo e não conseguiu entender nada. Então a resposta genérica que ele deu é simplesmente trabalhar. Simplesmente trabalhar. Trabalhar o fiscal. Não tem muita coisa para fazer. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. Não, o déficit efetivo é o primário, mas o nominal. O nominal. O déficit efetivo é o primário, mas aí o jornalista salvou ele, é o nominal. Daí o nominal. Se ele tivesse falado, pega no meu bilau, ele falou, pega no meu bilau. Ele ia completar com qualquer coisa, porque ele é um estúpido, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, sim, é ele que acaba fazendo a essas duas coisas não juntas. Você tem que criar as condições também para que esse juro não fique nesse patamar por um longo tempo. Se for um juro que vai simplesmente combater uma mudança de nível de preço em função
de um dólar novo, que pode acontecer em função da política fiscal e monetária americana, isso pode acontecer. Você pode ter uma política fiscal e monetária nos Estados Unidos. Que assim, Vocês perceberam? Ele não sabe o que ele está dizendo, galera. Ele não tem ideia do que ele está falando. É como se ele tivesse uma entrevista de emprego mentindo. Ele dá respostas genéricas. É trabalhar. Ele não sabe como diminuir os juros do país. A única maneira de diminuir os juros é o país cortando gastos, enxugando a máquina. Menos Brasília e mais Brasil. É assim que você diminui os juros. Esse cara é um imbecil, um idiota. E é assim, eu também esqueci de comentar, né, que na primeira parte aqui do vídeo, o Haddad acusou o Bolsonaro de turbinar uma publicação falsa. Escuta só novamente o que ele falou aqui na primeira parte. Né? que ter crise de credibilidade, como a Thaís traz. Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura, né? Além de ele falar que não tem mais censura, ele acusou o Bolsonaro de turbinar uma publicação falsa, sem provas. Né? Ele diz por ele que o Bolsonaro inventou mentiras, fez uma publicação falsa e usou amigos, né, para poder divulgar aquele vídeo do Nicolas Ferreira. Além de não saber o que ele está fazendo, ele está acusando falsamente de crime, né, o Bolsonaro, que também não tem nada a ver com essa história. Seguindo aqui, ele continua. A CNN deu um truco no Haddad, né, ao vivo, e diz que o governo não tem credibilidade nenhuma. E o que é verdade, ninguém mais acredita em nada do que o governo fala ou faz. Na verdade, já não acreditava no desgoverno do Lula 2, né, que ele já começou a fazer um monte de cagada ali naquele governo do Lula 2. Agora, olha só, a repórter perguntou aqui pro Haddad. O que está acontecendo nisso? De setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita. O investidor não acredita. Vide faixa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. E a população preferia acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Realmente, a política pública não é da CNN, a política pública é do governo. E eles ficaram repetindo, como o Haddad falou, vocês ficaram repetindo que o Pix não vai ser taxado, né? Que era uma mentira a taxação do Pix e ninguém acreditou. Mas é diferente alguém acreditar de uma notícia dada por um meio de comunicação do que a política pública, do que acreditar na política pública do governo, que está completamente desacreditado. Essa entrevista aí com o Haddad acabou definitivamente com o que restou, né, do governo Lula, se bem que o governo Lula não fez nada nesses últimos 2 anos, absolutamente nada, a não ser mentir, e ainda mais com o Tachad, colocado num cargo que não era para ele estar. É simplesmente surreal o que a gente está vivendo nesse país. E olha só, a Thaís, né, deu uma aula de economia aqui pro Haddad, nessa entrevista, nesse pedacinho aqui, olha só. Porque o senhor terminou falando da dívida das empresas, e eu vou insistir, porque assim, tem um economista que diz, deixa eu só terminar, tem um economista que diz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal.
Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, política fiscal ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje ela é ascendente, eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do Tesouro. Então eu queria saber o seguinte, o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro a 9. Outra coisa é fazer um déficit zero com juro a 15. Me parece um esforço muito menor. E isso significa, no gabarito lá, endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória Ele de não alta sabe, sem... ele não sabe lá. No que diz respeito à Fazenda, é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Trabalhar o fiscal. Não tem muita coisa para fazer. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. O déficit efetivo é o primário, mas o Nominal. nominal. Né? Então, Sim, é ele que acaba fazendo a as dívida duas subir. coisas andam juntas. Você tem que criar as condições também para que esse juro não fique nesse patamar por um longo tempo. Se for um juro que vai simplesmente combater uma Não, é o juro que vai combater. Ele não sabe explicar. Olha só a cara das jornalistas aqui, olha só. Esse aqui não tá acreditando, as meinhas coloridas dele não estão acreditando no que o Haddad está falando aqui. mudança de nível de preço em função de um dólar novo, que pode acontecer em função da política fiscal e monetária americana, isso pode acontecer. Você pode ter uma política fiscal e monetária nos Estados Unidos. É um negócio completamente lamentável. E a repórter da CNN continuou ainda explicando, né, o que ela tentou perguntar para o Haddad e o Haddad não respondeu. Ela realmente destruiu o Fernando Haddad. Olha só. Eu quero chamar a atenção, claro, para o papel dele de ministro, né? Quando o ministro, ele mais uma vez, eu fiz várias vezes a pergunta sobre a dívida pública, várias vezes, e fui arrumando jeitos de trocar a forma de perguntar para ver se ele conseguia nos sinalizar esse que é hoje o maior problema da economia, de sustentabilidade da economia, né? Por mais que a gente comemore um PIB de 7% em 2 anos, a gente não pode comemorar uma dívida que não tem fim e que é hoje com a taxa de juro real mais alta do mundo. Então, ele está no papel dele, de ministro da Fazenda, né, de defender aquilo que eles estão fazendo e tal. Agora, o fato de haver ali muita ressalva para a questão da dívida, ele não nos entregou, ele não aqui, mas a audiência em geral, um elemento consistente sobre a forma como o governo e a política econômica vai lidar com uma dívida crescente. Porque não sabe ou porque não pode? Acho que é mais porque não pode. Ele sabe, o ministro sabe. O ministro sabe a composição Mas que ele sabe o que ele vai poder, ele sabe o que fazer, mas ele sabe o que de fato ele poderia fazer na sua... Aí a gente mistura com a política, Débora, porque assim, do rol de medidas que o ministro apresentou para o presidente Lula no ano passado, e que incluía, por exemplo, mexer no salário mínimo, que aliás foi um ponto que no atropelo a gente acabou nem tratando, imagina, tanta coisa e ainda assim não falei, mas ficou embutido ali, né, a forma como o arcabouço hoje está operando. Então, ele está no papel dele de ministro de defender, ele não pode também, no papel de ministro, se colocar contra a vontade do chefe dele, que é o presidente da República, né, que já deu várias demonstrações de que não aceita mexer da forma como seria importante para garantir a sustentabilidade do arcabouço. Ele repetiu algumas vezes, não, eu sei que gente acha que não é suficiente, mas a gente está pensando, a gente está trabalhando, a gente está no gerúndio de telemarketing, né? Estaremos pensando, estaremos realizando. Estamos o tempo todo, desde o dia... Então assim, tudo isso é papel do ministro, mas é também papel do ministro conduzir a expectativa dos agentes econômicos, e nisso o governo está falhando. Genial! Foi genial, perfeita a atuação da repórter. Ela expôs a estupidez do ministro, ela expôs que o ministro é um cara fraco, é um cara que não sabe nada e que ele realmente não deveria estar ocupando o cargo
que ele está ocupando, né, no gerúndio. Eu vou estar fazendo, eu vou estar trabalhando, eu vou estar ocupando um cargo que eu não tenho nem ideia do que estou fazendo. Ah, meu Deus do céu, esse é o nosso país, Haddad tomando taxade, né, tomando conta da economia do maior país do hemisfério sul do planeta. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. E daqui a pouco a gente volta. Até já.